Bom dia, gente. A aulinha de hoje, né? Vocês viram na anotação do livro, é sobre fração. Então, tia fez esse borrãozinho aqui para vocês terem noções sobre fração, né? Para a gente acrescentar o estudo que vocês tiveram nos livros, né? Sabemos que isso aqui é uma parte inteira, não é? Uma partezinha inteira. Aqui tem outro exemplo de fração que tia fez, certo? Outro exemplo, que é um dos primeiros, né? Esse inteiro foi dividido em duas partes, certo? Uma eu retirei e a outra ficou sobrando. Vejam bem. Aqui acima eu vou escrever a parte que eu retirei, né? Quando eu for escrever numericamente uma fração, a parte que eu retirei fica acima. Ela será chamada de numerador. A parte retirada fica acima, é chamada de numerador. As duas partes, as partes que compõem tanto a retirada quanto a que está em branco, né? A que sobrou, ficará abaixo e será chamada de denominador, né? Como eu vou escrever e como eu vou chamar essa fração? 1/2, né? Eu tirei 1 de 2. Será chamado de 1/2 ou metade. Por que não foi tirada a metade? Certo? Então, eu chamo de 1/2 ou de metade. Nesse segundo exemplo aqui, foi dividido em três partes, né? Três partes iguais. Aí, vejam bem, eu retirei duas. Então, a parte que eu retirei, lembrando novamente, fica acima, que é o 2, será o numerador da fração. E a parte num todo, as que foram retiradas e as que não foram, né? As partes que foram divididas, enfim, são 3. Vai ficar abaixo, como eu vou chamar essa fração? 2/3, ou seja, eu tirei 2 de 3, certo? O segundo exemplo segue da mesma forma, né? Aqui de 4 partes, eu retirei, foi dividido em 4 partes, né? O 4 fica aqui, que é o denominador, e a parte que eu retirei é o numerador, fica acima, né? Como eu vou chamar essa fração? 3/4. Outro exemplo, e assim se segue, viu? Foram 5 partes, né? Foi dividido em 5. Fica abaixo a parte que foi dividida, a parte do todo da fração. Fica abaixo, é o denominador, certo? E acima fica a parte que eu retirei, certo? Como ficará o nome dessa fração? 4/5. E assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente, certo? Assim vai seguindo sucessivamente. Vejam, 2/3, 3/4. O número acima, que é o numerador, a gente lê ele simplesmente. A gente só vai ler como terços, quartos, quintos, certo? O denominador é que a gente escreve assim. Denominador a gente escreve assim, certo? Aqui o denominador é 4/4. E o numerador, a gente escreve o nome dele mesmo. 2/3, 3/4, certo? E assim sucessivamente. Pronto. Vamos avançando, né? Aí a gente vai ver um inteiro dividido em 10 partes, não é isso? Eu vou tirar dessas 10 partes vou tirar mais 2, né? 3. Vou tirar 4, certo? Tirei 4 partes desses 10 quadrinhos aqui, certo? Como eu vou escrever? A parte de cima é a parte que eu retirei, que foi 4, não é? E a parte toda completa são 10.
Como eu vou ler? 4 décimos. 4 décimos, certo? É assim que eu vou ler. Certo? Então, continuando, né? Aqui ficou 4 décimos, como tia falou, certo? Nessa outra parte aqui eu tenho 11, né? Ela está dividida em 11. Eu vou tirar 1, vou tirar 2, vou tirar 3, 4, essa eu vou tirar mais. Vou tirar 5. Ela está dividida em 11, eu retirei 5 partes, né? Como eu vou escrever essa fração, quantas partes eu tirei? Em cima, né? Numerador, 5. De quantos? De 11, certo? De 11 eu tirei 5. Como eu vou escrever e chamar essa fração? 5, 11 avos. Vejam bem, gente. 5, 11 avos. Depois do 10, eu não vou ler mais assim, né? Terço, quartos, quintos, eu não vou ler mais assim. Depois, e décimos, né? Eu não vou ler mais assim. Eu lerei assim, 5, 11 avos. Outro exemplo, se fosse de 12, né? 5, 12 avos, entenderam? Pronto. E assim, gente, vai se seguindo, certo? Até o 10 eu leio décimos, né? Terços, quartos, quintos e assim sucessivamente. Até o 10 eu leio assim, certo? Décimos. Depois do 10, né? 5, 11 avos. Eu coloco essa palavrinha avos, certo? Apenas quando chegamos a 100 que muda, né? Vai ter uma mudança quando chegar a 100, que será centésimos, né? Milésimos, entenderam? Vocês também vão ver, gente, os tipos de frações, né? Frações próprias são aquelas que o numerador, né, é menor que o denominador, certo? Eu vou chamar de frações impróprias aquela que o numerador é maior que o denominador, certo? O denominador aqui dessa fração é 3. Ele é menor que o numerador. Então, essa será uma fração imprópria, certo? Frações são chamadas de frações impróprias, certo? Quando a fração imprópria é um número natural, certo? Dizemos que ela é uma fração aparente, certo? Olha o exemplozinho aqui, 9, que é dividido por 3, que é igual a 3. A fração aqui, o numerador é maior, o denominador é menor, mas ambos divididos, certo? Dá o resultado. Então, dá o resultado do denominador. Então, essa fração é uma fração aparente. Vocês também vão ver, gente, os tipos de frações, né? Frações próprias são aquelas que o numerador, né, é menor que o denominador, certo? Eu vou chamar de frações impróprias aquela que o numerador é maior que o denominador, certo? O denominador aqui dessa fração é 3. Ele é menor que o numerador. Então, essa será uma fração
imprópria, certo? Frações são chamadas de frações impróprias, certo? Quando a fração imprópria é um número natural, certo? Dizemos que ela é uma fração aparente. Esse recortezinho aí que tia fez é uma representação de frações equivalentes, certo? Vejam bem, 2/4, como vocês observam aí, e 1/2, né? É uma representação de fração equivalente. Por quê? Eles representam a mesma parte do inteiro, ou seja, metade, certo? Da mesma forma que 3/6 representaria a mesma parte do inteiro, né? No caso, metade, né? Então, são considerados frações equivalentes, certo? Como um exemplo que tia acabou de dar, 3/6 e 4/8.